Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Mais uma vez, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui, entoando a Sua palavra, cantando a Sua palavra, orando a Sua palavra e agora lendo a Sua palavra, Pai. Senhor, mas nós precisamos aprender a Tua palavra, nós precisamos que esta palavra seja plantada em nós, Pai. Por isso pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo agora venha falar conosco, Pai. Nós não conseguimos entender, compreender a Sua palavra, a não ser pela ação do Teu Espírito Santo, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós aqui neste texto. Espírito Santo de Deus, fica conosco esta noite e fala conosco esta noite, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vocês têm nos acompanhado e nós chegamos aqui agora já na metade do livro. É um livro bem curtinho, nós chegamos na metade. E nos últimos domingos, o que nós falamos aqui foi a respeito do juízo do Senhor que estava trazendo sobre a nação de Israel, sobre os homens de Israel, por conta do fato deles estarem se divorciando das suas esposas e se casando com mulheres estrangeiras, com mulheres adoradoras de deuses estranhos. Nós falamos aqui sobre a preocupação do Senhor em conservar a família debaixo da sua aliança. Nós falamos sobre isso, a preocupação do Senhor de proteger a família, a intenção do Senhor em conservar o seu povo livre das amarras de povos estrangeiros. E nós falamos um pouquinho aqui sobre o Deus, trazendo para nós, claro, sobre o Deus que não quer o seu povo misturado. Nós falamos a respeito disso, e agora aqui, fechando esta ideia aqui, do juízo do Senhor que estava vindo contra os homens de Israel, agora aparece uma nova vertente do que nos é mostrado no livro de Malaquias. Você já reparou que é sempre assim, da mesma forma. Deus dá uma sentença, Deus traz algo para o povo, uma verdade para o povo desafia o Senhor, fazendo ali uma pergunta irônica, então Deus explica o motivo daquilo estar acontecendo. É como se fosse um diálogo, Deus está dialogando, o seu povo é como se estivesse sentado no banco dos réus, e o povo ali agora então, e Deus está dialogando e trazendo uma sentença para o seu povo. E qual que agora é a sentença que o Senhor trouxe para o seu povo? A sentença é o seguinte: enfadais o Senhor com as vossas palavras. Esta é a sentença do Senhor. E vamos entender um pouquinho aqui, irmãos, o que estava acontecendo. Irmãos, uma das maiores dúvidas que nós temos, eu não sei se você já se pegou pensando isso, eu várias vezes, e coincidentemente, uma das explicações mais difíceis que nós temos na teologia, uma das questões mais difíceis também a serem enfrentadas pela teologia, é o chamado problema do mal e a sua origem. O problema do mal é o seguinte: se Deus existe, ou aliás, se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é um Deus bom, e a Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo, se Deus é bom em todo o tempo, então por que o mal existe? Se Deus ele é justo, se Deus ele é todo-poderoso, por que Deus permite então a existência do mal? Por que, se Deus não tolera o pecado, e a gente vê nas Escrituras dizendo que Deus não tolera o pecado, a santidade do Senhor ela é totalmente incompatível com o pecado, se Deus não tolera o pecado, por que o ímpio peca? Por que o ímpio vive tranquilamente? Por que o ímpio prospera e não é então castigado por Deus? E de outro lado também, por que o justo sofre? Por que o crente sofre? Por que o crente passa tanto sofrimento neste mundo? Se nós pararmos para pensar, usando aqui uma lógica muito simples, imagine, se Deus é bom e todo-poderoso, e o mal existe,
se a gente coloca essas duas frases juntas, Deus é bom e todo-poderoso e o mal existe. Ou Deus não é bom, ou Deus não é todo-poderoso e não pode impedir o mal, ou então Deus não existe. Se a gente coloca essas duas frases e vai partir para um pensamento lógico, a gente chega a uma dessas três conclusões. Mas, irmãos, nós sabemos pela verdade revelada na Escritura que Deus ele existe. Nós sabemos que Ele é bom. Nós sabemos que Deus ele é todo-poderoso. E nós sabemos também que o mal existe no mundo. Nós sabemos que o mal é real. Nós sabemos que, muitas vezes também, aqueles que praticam o mal não recebem a punição que merecem. Nós sabemos disso, irmãos. E nós sabemos também, irmãos, que crentes, que homens e mulheres de Deus, que servos e servas de Deus, que filhos e filhas de Deus, passam por sofrimentos enormes neste mundo. Nós sabemos de tudo isso. De forma que, se a gente for pensar isso, de forma que se a gente vê que o mal, quem pratica o mal não tem sido castigado e que o crente tem sofrido, a gente pode chegar a pensar o seguinte: vale a pena seguir e servir a Deus? Já que não existe diferença? Já então que os que servem a Deus, os que não servem, o mesmo mal é acometido a todos? Já que a chuva que rega o campo do ímpio é a mesma chuva que rega o campo do crente? Já que o sol que nasce para o ímpio é o mesmo sol que nasce para o crente? Já que a chuva que derruba tudo, a enchente que pega a casa do ímpio, pega também a casa do crente. Por que então servir a Deus se é tudo igual? Por que se o mesmo mal acomete a todos, por que servir a Deus? Imaginem, em um mundo mau, em que o ímpio prospera e o justo sofre, vale a pena ser crente? Vale a pena servir a Deus? E era esta a dúvida que o povo de Deus estava enfrentando. Era este questionamento que o povo de Deus estava pensando. É exatamente isso que estava acontecendo aqui nos tempos de Malaquias. Irmãos, e não somente nos tempos de Malaquias. Eu creio que essa é a questão existencial mais antiga da humanidade. Eu imagino isso. Por exemplo, o livro mais antigo da Bíblia, Jó. O que a Bíblia diz a respeito de Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo assim, lhe sobreveio tamanha provação. Um homem que perdeu tudo, inclusive a sua saúde. Então imagine a luta que este homem passou. E era um homem que era dos homens mais justos que já andaram pela face da terra. Então, irmãos, hoje eu quero deixar apenas as perguntas que o povo também estava fazendo. Semana que vem, nós vamos ver as respostas de Deus para essas perguntas. Hoje, então, eu quero deixar aqui para vocês as perguntas, o questionamento que estava pairando no coração do povo. O que o povo estava querendo de Deus, o que o povo estava querendo saber a respeito de Deus, e que por muitas vezes também essas dúvidas, esses sentimentos pairam sobre o nosso coração. E o profeta aqui, ele inicia a sua declaração que nós lemos dizendo: enfadais o Senhor com as suas palavras. Irmãos, esta palavra, esse verbo aqui, no original, ele significa irritar, aborrecer, provocar. Talvez na sua tradução esteja aí, você está aborrecendo o Senhor, está provocando o Senhor, está irritando o Senhor. Então o povo estava aborrecendo Deus com suas palavras e com seus questionamentos. E Deus, irmãos, já estava cansado disso tudo. E o que estava aborrecendo a Deus? Deus vai responder para eles o que estava aborrecendo. Deus diz o seguinte: olha, nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? O povo, irmão, estava pensando que Deus ele era injusto na maneira de tratar as pessoas. O povo estava acusando Deus de não fazer diferença entre o justo e o injusto. O povo ali estava dizendo que o mal estava vindo indistintivamente sobre todo homem, que Deus se agradava de quem praticava o mal. Já que eles viam, bom, quem está praticando o mal está prosperando, a vida deles está bem, a nossa vida está difícil. Então Deus está se agradando deles. Não é isso? É o mesmo pensamento. Olha, irmãos, como a coisa é cíclica. É o mesmo pensamento que nós temos hoje, por aí em muitos lugares. Que se eu sou uma pessoa abençoada, eu sou próspero, eu tenho saúde, a minha família está bem, né? E ao contrário também, se eu estou doente, se eu estou pobre, se eu estou com dificuldades na minha família, é porque eu não creio no Senhor. Então é o mesmo pensamento deles. Então o ímpio
eles viam a pessoa prosperando, logo eles pensavam, bom, se ele está prosperando, Deus está abençoando, então Deus está se agradando de quem pratica o mal. E por isso eles estavam perguntando, mas onde está a justiça de Deus? Onde está então o Deus do juízo? Esse Deus que nós ouvimos dizer que é um Deus justo, um Deus que julga, um Deus que não tolera, um Deus que é bom, onde está esse Deus? Então, se nós estamos vendo tudo isso acontecendo neste mundo. Irmãos, vamos pensar, quem aparenta viver melhor neste mundo? Quando a gente olha aí para a nossa sociedade, o crente, ou os crentes, ou os ímpios? Irmãos, quem são os mais ricos, os mais abastados? Os crentes ou os ímpios? Irmãos, quem são os mais famosos? Os crentes ou os ímpios? Quem são os que governam? Os crentes ou os ímpios? São os ímpios. Não é? Então eles estão aí e eles fazem isso. Então quando nós olhamos dessa forma, parece realmente, olhando para esse texto aqui, parece que Deus ele se agrada dos que não temem e se agrada daqueles que vivem uma vida desregrada. E nós, irmãos, que servimos a Deus, que cultuamos a Deus, o que está nos acontecendo? O povo estava pensando, e nós então? Se o ímpio está assim, o que está acontecendo conosco? E veja, já falei aqui sobre tudo o que estava acontecendo. Eles estavam vivendo sobre o poder de um povo inimigo. Estavam vivendo uma situação financeira caótica, terrível. Estavam passando por dificuldades as mais variadas. Então eles olham para aquilo e eles pensam, bom, não vale a pena servir a Deus. Tanto que nós vamos chegar num ponto aqui que eles vão dizer, olha, inútil é servir a Deus. Eles calcularam, eles olharam, eles pensaram, bom, nessa situação não vale a pena servir a Deus. Qual é a diferença? Se nós vamos sofrer do mesmo jeito, se nós vamos passar por dificuldades da mesma forma, qual é a diferença? Por que então servir a Deus? Este era o pensamento deles. E talvez, irmãos, quantas vezes o mesmo sentimento tomou conta de nós? Você já se parou para pensar isso? Por que, Senhor, que o justo sofre? Por que que eu sofro? Eu te sirvo, eu faço, e enquanto parece que aqueles que não te temem estão vivendo uma vida tranquila. Irmãos, isso é muito antigo. Tem um homem na Bíblia, você deve já com certeza ter ouvido falar dele, ler a respeito dele, lido a respeito dele, que se chamava Asaf. Asaf, ele era um levita. Asaf, ele era descendente do próprio Levi. Asaf, quando a gente olha para a história bíblica, Asaf ele serviu como músico-chefe do templo. Asaf ali, talvez hoje imagine, ele era o líder de louvor do templo. Asaf ele foi nomeado pelo próprio Davi para exercer essa função. Asaf, quando o templo de Salomão ele foi dedicado, Asaf liderou os músicos ali no momento da dedicação do templo de Salomão. A Bíblia dá a entender que Asaf era um profeta. A Bíblia também nos dá a entender que este homem, Deus falava através da vida deste homem. A Bíblia diz que Asaf, ele compôs 12 salmos. 12 salmos, quando você olha aqui para o saltério, dos 150 salmos, 12 foram escritos por Asaf. E Asaf, ele compôs cânticos, irmãos, que até hoje nós cantamos. Muitos salmos que foi transformados depois aqui em músicas para nós são salmos de Asaf. Então veja, irmãos, este homem ele não era um homem comum. Asaf ele era um homem especial. Asaf era um homem extraordinário. Mas Asaf, talvez o salmo mais conhecido dele, Asaf ele expressa um sentimento que acomete muitos de nós. O mesmo sentimento que estava acometendo o povo aqui, estava acometendo Asaf também. É o Salmos, irmãos, de número 73. Eu vou ler aqui alguns trechinhos para os irmãos, vocês não precisam abrir, só ouça com atenção. Asaf diz o seguinte, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés. Faltou pouco para que os meus passos fossem desviados, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldades, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Irmãos, Asaf ele começa a olhar para o ímpio, ele inicia o salmo, olha, Deus é bom para Israel, mas eu, olha, quase que eu tropecei, porque eu olhei para o ímpio.
E aí eu vi que a vida do ímpio está boa. Eu vi que o corpo deles é forte. Sabe, você vê gente que não pega nem resfriado, enquanto a gente saía ali num tempinho, fez 15 graus, saiu sem blusa, no outro dia a garganta já está rouca, não é? E a pessoa está lá no boteco o dia todo tomando cerveja, está lá 5 graus, a pessoa está lá e no outro dia está sã, vai trabalhar e está tudo bem. Já viu isso daí? E a gente, se sair ali, no outro dia não consegue falar mais. Então, irmãos, é isso que Asaf estava vendo, né? Eles não são cansados, não são afligidos. Ele olhou para o ímpio e falou, meu Deus, então é inútil também servir ao Senhor. E depois ele fala, olha, o versículo 12 daí, eis que são assim os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. E ele falou no versículo 13 daí, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Então ele fala, não, para mim a vida é difícil, a vida é dura, é complicado, cada manhã eu sou afligido, cada manhã eu sou castigado, mas o ímpio está bem, a vida dele está tranquila. Então, o que adianta servir ao Senhor? E eu quero depois deixar para você, como lição de casa para essa semana, você terminar de ler o Salmos 73. Isso aqui é Asaf falando o que ele estava pensando. Depois você termina de ler o Salmo 73 para ver a conclusão que ele chegou. Depois de considerar todas essas coisas aqui, eu deixo para... A mesma conclusão que nós vamos chegar aqui foi a conclusão que Asaf chegou e eu deixo para você ler na sua casa esta semana o restante do Salmo 73. Irmãos, então a questão central aqui, que estava afligindo o povo e afligia Asaf também, é como Deus pode ser justo e bom se os ímpios prosperam e os justos sofrem. Como Deus pode ser justo e bom se o seu povo está sofrendo tanto? Como Deus ele é bom diante de tanto sofrimento? Como Deus pode ser bom? Irmãos, como eu disse, semana que vem nós vamos ver a resposta. Nós vamos ver qual é a resposta de Deus para isso. Mas eu tentei aqui dar a nossa própria resposta para esses questionamentos. Eu tentei fazer aqui uma resposta. Então veja, qual é o primeiro questionamento do povo? Ou a primeira declaração do povo? O Senhor se agrada dos ímpios. Eu queria fazer esse questionamento. O Senhor se agrada dos ímpios? Os ímpios agradam ao Senhor? E eu fui pesquisar na Bíblia e veja o que diz o Salmo 5, a partir do versículo 5. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo no seu temor. Deus se agrada dos ímpios? Deus odeia os ímpios. Deus odeia todos os que praticam a iniquidade. E nós? O que nós vamos fazer então, diante deste cenário? O versículo 7 aqui do Salmo. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no seu temor. Salmo 147, versículo 11, diz o seguinte: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Você teme ao Senhor? Você espera na misericórdia do Senhor? Você entende que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia sobre a sua manhã? Que você não é consumido por conta das misericórdias de Deus? Se a sua resposta é afirmativa para isso, então é de você que o Senhor se agrada. Salmo 149, versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. O Senhor se agrada do seu povo. Você que é povo escolhido, chamado para a salvação, eleito pelos méritos de Jesus Cristo. Você que é povo de Deus, você agrada ao Senhor. O Senhor se agrada do seu povo. O Senhor se agrada do ímpio? De maneira nenhuma. O Senhor se agrada do seu povo. Qual é o outro questionamento aqui que eles estavam dizendo? Que o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Aqueles que praticam o mal são vistos como os bons diante do Senhor. E é verdade isso? Eu separei aqui também de novo um versículo, irmãos. Salmos 37, a partir do 1, diz o seguinte: não se irrite por conta dos maus, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor
possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam, e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra, e terão alegria na abundância de paz. Terão alegria na abundância de paz. Romanos 2, a partir do 6, diz o seguinte: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Irmãos, então, aquele que faz o mal é visto como bom diante do Senhor? De maneira nenhuma. Haverá o tempo onde o Senhor separará o joio do trigo. Haverá um tempo onde o Senhor separará os bodes das ovelhas. Haverá esse tempo. Esse tempo não é agora, mas chegará esse tempo. Então o Senhor se agrada dos maus? De maneira nenhuma. Essa é a resposta para o povo. E por final, o questionamento aqui que o povo faz: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Cadê esse Deus que permite que tudo isso aconteça? Onde está o Deus do juízo? Irmãos, eu não vou ler o texto, depois se você quiser ler, em Apocalipse 6, diz que quando chegar o dia, os céus, eles vão se enrolar como um pergaminho. Você já pensou nisso? O céu se dobrando como um pergaminho, as estrelas vão cair do céu. E aí os reis da terra, os grandes, os poderosos, eles vão começar a correr, vão começar a ir para as montanhas e pedir que as montanhas caiam sobre eles, porque eles querem fugir da ira do Cordeiro. Eles querem fugir quando o juízo de Deus chegará. A Bíblia diz que o grande dia chegou, e quem vai poder ficar diante do Senhor neste dia? Imagine isso, irmãos, os grandes poderosos desta terra, correndo, temendo, pedindo a morte para não enfrentar a ira do Cordeiro. E a Bíblia diz, irmãos, em Apocalipse 20, que vai chegar um dia quando todos, os grandes, os pequenos, estarão diante do trono. E ali testarão as suas contas. E a Bíblia diz que ali vão ser abertos os livros. E ali a Bíblia diz que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, ele vai ser destinado ali para o lago de fogo. Mas nós sabemos que um dia o Senhor Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós sabemos que, eu imagino, irmãos, que vai ser da seguinte forma: os livros serão abertos e todos nós, quando o Senhor expuser as nossas obras, o que fizemos, todos nós seremos condenados. Mas aí tem um último livro, que é o livro da vida. E aí, naquele livro da vida, quem está com seu nome lá, vai sair aqui do rol dos condenados e vai vir aqui para o rol dos inocentes. Imagine isso, a bênção que será. Então, irmãos, Deus, Ele vai julgar o mal. Deus, haverá um tempo que o mal será totalmente exterminado. Haverá um tempo, irmãos, a Bíblia diz aqui para nós, onde nós que talvez estamos passando por dificuldades, por lutas, por sofrimentos, haverá um tempo onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Haverá esse tempo. Esse tempo ainda não chegou. Mas Deus fará. Nós vamos ver isso daqui a partir agora, de semana que vem. Deus vai fazer a distinção do seu povo. Deus vai separar aqueles que são dele. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, Ele os chama de um tesouro particular. Deus vai guardar aqueles que são deles. Deus vai proteger aqueles que são deles. E os que não são, serão a eles destinados para o lago de fogo. Irmão, se você está passando por qualquer dificuldade, eu não sei como você está, Deus sabe, mas se você tem enfrentado lutas, enfrentado dificuldades, e você talvez já tenha se pegado pensando: meu Deus do céu, por que isso tem acontecido comigo? Aquela frase famosa: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por quê? Não é? Então, se você já passou pensando nisso, eu não tenho resposta para te dar. O que eu tenho para te dizer é que chegará o dia, como nós cantamos aqui, que tudo isso vai passar, que tudo isso vai se acabar. E quando chegar esse dia, nós seremos um tesouro particular para o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que você seja renovado, que você seja fortalecido com esta certeza, que chegará o dia que o Senhor fará a distinção
entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve, em nome de Jesus. Amém.